você, sua casa, sua família tenham desfrutado das graças e das misericórdias de Deus que são todos os dias derramados sobre a vida daqueles que o buscam, daqueles que nele creem. Mais uma vez nos reunimos diante do Senhor para prestar a Ele culto, para dar a Ele a adoração, o louvor e a glória que lhe é devida. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, no nome de Jesus, nos achegamos a Ti. Pedimos que a Tua bondade seja sobre nós neste momento, Senhor, para que o Santo Espírito do Senhor nos capacite a Te adorar como o Senhor merece ser adorado, para que nós possamos prestar ao Senhor um culto que lhe seja agradável, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que dirigidos pelo Teu Santo Espírito, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, nossas canções possam produzir louvor, honra e glória ao nome do Senhor. Oramos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 13 a 16. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. A palavra do Senhor aqui, através do apóstolo Pedro, diz que nós devemos estar prontos, preparados para o regresso de Cristo, que nós devemos estar alertas, colocando a esperança quando Cristo for revelado, quando Ele for manifestado na sua segunda vinda. E enquanto esperamos esse momento, enquanto esperamos esse dia glorioso, devemos nos santificar. Não devemos mais viver como outrora, nas más condutas, nas paixões do mundo que havia em nosso coração antes de Cristo. Mas agora, viver uma vida de santidade. Para que nós sejamos santificados, é preciso que nós vamos até Deus e pedimos que Ele nos perdoe os nossos pecados, para que Ele nos purifique de toda injustiça. Como filhos da obediência, vamos então orar ao Senhor, que Ele nos perdoe. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, fale com Deus uma oração de confissão de pecados. Pai nosso que está no céu, em nome do Teu Filho, amado Jesus, nesse instante, Pai, eu quero Te agradecer por esse momento que nós estamos aqui na Tua casa. Para Te agradecer por esse momento, agradecer por cada família. E nesse instante, Pai, eu quero Te apresentar a minha vida para Te pedir perdão pelos meus pecados, pelo perdão dos nossos irmãos, da minha igreja, Pai, da nossa igreja, que o Senhor esteja nos perdoando, o Senhor esteja perdoando de todos os pensamentos errados, tudo aquilo que não agrada da nossa vida, Pai. O Senhor esteja tirando, o Senhor esteja tirando da minha vida, dos meus pensamentos, do meu coração, do nosso coração, da nossa igreja, que o Senhor esteja continuando dando esse perdão para cada um de nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que eu Te peço e Te agradeço. Amém, Jesus. Com alegria no coração, pelo perdão recebido, cantemos ao Senhor. Pro teu altar.
Amém. Abra sua Bíblia agora em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fique comprovado a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém. Pedro aqui nesses versículos nos convida a bendizer o Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque por causa da sua grande misericórdia, com a qual Ele nos alcançou e assim nos regenerou para a esperança viva através da ressurreição de Cristo. Uma esperança que não pode ser destruída, que não pode macular-se, que não pode perecer. Uma esperança que é muito mais preciosa do que ouro, mesmo que esse ouro seja ouro puro, ouro refinado. Uma esperança que resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo voltar. Vamos depositar a nossa esperança em Jesus. Vamos falar com o Deus Todo-Poderoso e vamos adorar o seu santo e poderoso nome. Pai, eu te adoro, Pai, te louvo, Senhor Deus, pela minha vida, Senhor Deus, pela minha família, Pai, pelo meu trabalho. Te adoro, Senhor Deus, pela tua igreja, Deus, pelo teu povo, Pai, que o Senhor tem guardado, tem protegido, Senhor Deus. Te adoro e te louvo, Deus, pelas vidas que o Senhor tem usado, Deus, para que nós possamos, ó Deus, ouvir a tua palavra, Deus, também adorarmos o Senhor em comunhão, ainda que cada um na sua casa, ó Pai. Te adoro, Senhor Deus, porque a tua palavra nos renova a cada dia e nos dá força, ó Pai, e nos faz, ó Deus, com que estejamos cada dia, Deus, confiando no Senhor, esperando no Senhor e se alegrando na tua presença, ó Pai. A ti, ó Deus, todo louvor, toda adoração, Senhor Deus, por tudo que tu és, Senhor Deus, pela grandeza do Senhor, ó Pai, que alcança, ó Deus, as vidas, ó Pai, nos lugares, Senhor Deus, mais remotos, ó Pai. Bendito seja o nome do Senhor. A ti eu oro e agradeço, Senhor Deus, por tudo, ó Deus, por cada vida, por cada irmão, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Louvando e exaltando o nome de Deus, cantemos. Os confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas dos céus, louvado és. dos corações, Dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, esta canção, e os povos
exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, Desde os confins da terra, mais profundo mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas dos céus, louvado és. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, e Deus meu, faz chover. Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, e Deus meu, faz chover. Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, nós te adoramos nesse momento, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido presente na nossa vida, ó Deus. O Senhor é o Deus criador de todas as coisas, o único, ó Pai, digno de toda honra e de toda glória, ó Pai. Nós entregamos nas tuas mãos esse louvor, nós entregamos, ó Deus, cada palavra que foi cantada, ó Deus, cada pensamento, cada adoração de cada irmão, nesse momento na tua presença, Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos. Receba, ó Deus, esse louvor para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos passar então a ministração da palavra. Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2,
Nós vamos fazer a leitura dos versículos 4 a 8. Assim diz a palavra do Senhor. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Amém. Oremos. Deus Santo, Senhor de graça, glória e misericórdia, nos achegamos a Ti nesta hora. Pedimos que o coração de todos nós seja preparado pelo Senhor para receber a Tua palavra, Deus, e que ela possa produzir em nós consolo, exortação, vida. Oramos no nome de Jesus. Amém. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, Redentor meu, rocha minha. Amém e amém. Queridos, uma das coisas que eu admiro muito é quem tem a paciência e a habilidade de montar quebra-cabeças gigantes. Quebra-cabeça de 5.000, 10.000 peças. É uma coisa incrível. Eu conheço pessoas assim. Pessoas que devagar vão encaixando pecinha após pecinha e depois surge uma imagem maravilhosa ali daquele trabalho árduo, daquele trabalho que em cada peça encaixa-se no seu lugar exato. Cada peça tem o seu ponto certo. E é interessante quando nós pensamos em quebra-cabeças, porque nós devemos perceber que antigas construções, muralhas, castelos e tudo, na época em que não havia aí o concreto armado, essas modernas arquiteturas, elas eram construídas assim, como um grande quebra-cabeça, em que cada pedra era colocada no seu lugar exato. Cada pedra era talhada, serrada, moldada para encaixar-se como uma pecinha de um grande quebra-cabeça. E assim nós temos aí grandes obras de arquitetura que sobrevivem ao tempo, que sobrevivem aos anos e continuam lá, lindas, belas, fortes, seguras. Olhando para isso, nós entendemos a linguagem que o apóstolo Pedro usa aqui quando ele quer falar à igreja, quando ele quer falar aos seus leitores, para exemplificar como deve ser uma igreja, como deve ser o povo de Deus, como devemos ser eu e você. Pedro fala que nós devemos assumir o nosso papel na sociedade como comunidade espiritual escolhida por Deus. Nós formamos em Cristo um novo templo, edificados em Cristo, no qual, como novo sacerdócio, nós devemos oferecer sacrifícios de adoração espirituais e aceitáveis a Deus. Olhando para o contexto aqui do capítulo 2, Pedro começa ilustrando, usando a técnica que Jesus usava com perfeição e maestria. Pedro, como discípulo dele, vem usando figuras de linguagem, metáforas, comparações para explicar ao povo, para
para explicar aos seus leitores aquilo que, como povo de Deus, nós devemos ser. Ele começa o capítulo 2 falando que nós devemos abandonar os nossos vícios, abandonar tudo aquilo que nos afasta de Deus, abandonar toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, todo tipo de maledicência. Ele fala que como bebês recém-nascidos desejam leite, nós devemos desejar o crescimento em Deus. Nós devemos desejar o crescimento em Cristo. E aí, nos versículos que nós lemos, ele ilustra a figura de uma construção e das pedras que formam esta construção. Essas figuras de linguagem transmitem a mensagem espiritual, como fica claro no texto que nós acabamos de ler. E pensando nisso, eu quero meditar com você neste momento sobre pedras vivas em Cristo. Nós somos chamados, a igreja é chamada, o povo de Deus é chamado a ser pedras vivas em Cristo. A primeira coisa que nós encontramos aqui é a origem de tudo, que é Cristo, a pedra viva. Portanto, o primeiro ponto que o texto nos mostra aqui é Jesus Cristo, a pedra viva escolhida por Deus. Verso 4 nos fala sobre isso. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, preciosa para Deus. Somos convidados, então, a nos achegarem a Cristo. Somos convidados a chegar-nos à fonte da vida, fonte da vida, a fonte de águas vivas, o pão da vida, o caminho, a verdade, a vida. Todas essas figuras que Jesus Cristo utilizou para falar de si mesmo, agora Pedro faz uma adaptação, falando que nós precisamos nos achegar a Ele. Esse ato de fé é um ato constante. Crescer em Cristo é constante. Como o apóstolo Paulo mesmo diz que nós devemos construir, alavancar, edificar a nossa salvação. Não é o nosso processo de vivificação, o nosso processo de santificação começa no momento da nossa conversão, mas se estende por toda a vida até aquele ponto em que nós seremos ou recolhidos por Jesus, recolhidos para a sua glória, ou que ele vai voltar. Né? Esta expressão que Pedro usa aqui é paradoxal, porque afinal de contas, uma pedra não tem vida. Claro que Pedro aqui está usando uma figura de linguagem para falar de Jesus Cristo. Ele atribui a qualidade de pedra viva. Então ele está falando de uma pessoa. Nós às vezes fazemos isso, né? Fulano é uma pedra, para dizer que a pessoa é dura, que a pessoa é insensível. Mas aqui Pedro dá a qualidade dessa pedra. Jesus é a pedra viva. É uma fundação firme para que nós depositemos nossa fé sobre ele. Ele diz que essa pedra viva, Jesus Cristo, ele foi rejeitado pelos homens. Durante as suas pregações do seu ministério, Pedro fala isso várias vezes, que os homens, que os judeus rejeitaram a Cristo, mas que Cristo é precioso para Deus. Aliás, é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Os contrastes aqui são entre o verbo rejeitar e escolher. Cristo foi rejeitado pelos homens, mas escolhido por Deus. Cristo rejeitado pelos homens, mas é precioso para Deus. É o seu Filho amado em quem ele coloca todo o seu prazer. O
Cristo é a pedra viva em quem nós somos vivificados. Aqui então nós somos levados ao segundo ponto, ao segundo ensinamento dessa passagem para nós, que é a igreja, o povo de Deus. Somos pedras vivas edificadas em Cristo. Vamos começar pelo verso de número 5, que diz: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, onde? Na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Veja, Pedro agora, então, ele diz que os que creem em Jesus, os crentes, são vistos como pedras vivas colocadas cada qual em seu lugar por Deus. E aqui então eu me lembro mais uma vez da figura do muro, do quebra-cabeça e tudo, em que cada um de nós tem um lugar específico na edificação de Deus. Cada um de nós tem um lugar específico como células do corpo de Cristo. Paulo utiliza essa linguagem falando que nós somos membros de um só corpo. Pedro agora passa a mesma mensagem dizendo que todos nós somos pedras de uma mesma edificação. E o interessante é que quando nós olhamos aqui, o verbo está na voz passiva, o que quer dizer que quem edifica essa casa, quem é o agente da passiva, é o próprio Deus. É Ele quem nos edifica em Cristo, é Ele quem nos coloca cada qual sobre o lugar. Vamos dar uma olhada nas ilustrações aqui que Pedro utiliza nesse versículo. Primeiro, ele chama o cristão de pedras vivas. Nós somos pedras vivas. Isso quer dizer o quê? Que todos os que creem em Cristo recebem o princípio vivificador de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A vida que estava com Deus e que se manifestou a nós. E dá a todos aqueles que nele creem o poder de serem feitos filhos de Deus. Uma segunda ilustração aqui que Pedro usa é a questão da casa espiritual. Pedro fala aqui, porque nós não somos pedras, mas nós estamos individualmente tomando parte, tomando o nosso lugar como pedras vivas no edifício de Deus, na casa de Deus. Essa figura de linguagem transmite a ideia de que uma comunidade de crentes, como sacerdócio santo, apresentam sacrifícios vivos. O que nos lembra as palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, que diz que nós devemos nos oferecer como sacrifício vivo. Esse é o nosso culto racional a Deus. Pedro agora utiliza a expressão sacerdócio santo. Veja, essa expressão nos remete àquilo que a teologia chama de sacerdócio universal dos crentes. Antigamente havia os levitas, os separados para exercer o sacerdócio, né? E depois, com a vinda de Cristo, nosso sumo sacerdócio, essa figura desapareceu como uma figura singular e tornou-se uma figura plural. Todos nós somos chamados agora a estar diante de Deus, a exercer esse sacerdócio. Significa o quê? Que cada cristão é um sacerdote na casa de Deus. Isto deve nos levar a refletir sobre quão grande é a honra, o privilégio que temos todos nós, que tem cada um que crê em Jesus Cristo, de estar na presença do Deus Altíssimo, de estar na presença
do Senhor dos Exércitos. É uma honra o fato de que Deus não apenas nos consagrou como templo, como habitação do Espírito Santo, que Ele habita em nós, mas Ele também nos fez sacerdotes. O adjetivo santo aqui diz que nosso sacerdócio é dedicado exclusivamente a Deus, separado do mundo. E nós somos sacerdócio santo para oferecer o quê? Sacrifícios agradáveis. A igreja, como pedras vivas edificadas em Cristo Jesus, deve oferecer sacrifícios aceitáveis diante de Deus. O que são os sacrifícios hoje? Nós sabemos que em Cristo foram abolidos todos aqueles ritos, os sacrifícios de animais e tudo que o Antigo Testamento prescrevia como sombra, como figura, como símbolo do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, Cristo ofereceu-se uma vez só para tirar para sempre os nossos pecados, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 28 nos diz. Que sacrifícios são, então, que nós apresentamos diante de Deus? Quais são esses sacrifícios aceitáveis? São ofertas de gratidão a Deus por sua obra redentora em Cristo. Ou seja, cada crente oferece a Deus sacrifício de louvor, que é o que? Frutos de lábios que confessam o seu nome. Hebreus capítulo 13, verso 5. Sacrifícios de santidade que só podem ser apresentados diante de Cristo. É o amor mútuo que nós oferecemos um ao outro, que às vezes é sacrificial. É o tempo que nós dedicamos na evangelização, na adoração, na adoração. Tudo isso muitas vezes é sacrificial, isso nos custa. Às vezes nós temos que nos desdobrar para conseguir cumprir a nossa agenda, para conseguir separar tempo para estarmos diante do Senhor orando, para estarmos diante do Senhor louvando, para estarmos diante do Senhor ministrando a Ele e tributando a Ele a nossa adoração. O importante é que estes sacrifícios vivos, esses sacrifícios espirituais, eles só podem ser apresentados a Deus por meio de Cristo. Pois sem Cristo, as nossas obras de justiça, tudo que eu faço, por melhor que seja, não passa de trapo de imundícia, conforme diz Isaías capítulo 64. Assim nós chegamos ao versículo de número 6, onde a palavra do Senhor diz: pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. A igreja é chamada a ser pedra viva edificada em Cristo. Ele é a fonte, Ele é a pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que confia em Cristo jamais será envergonhado. Esta é, meus queridos e queridas, a primeira das 3 citações do Antigo Testamento que Pedro utiliza aqui. Ele diz isso se baseando em Isaías 28:16. No versículo 6 ele faz isso. E depois, aqui no versículo 7, ele vai citar o Salmo 118. E por fim, ele cita também o Êxodo 16 e tudo nessa gama de versículos que ele faz agora. Quando ele diz que põe em Sião uma pedra angular, ele toma emprestada as palavras de Isaías 28:16 e do Salmo 118, verso 22. Nós sabemos que Jesus Cristo utilizou-se isso para falar dele mesmo. E também Paulo utiliza isso lá em Romanos para citar a incredulidade de Israel. Essa questão de pedra angular
é importante, porque essa é a pedra que é colocada como fundamento de tudo. Ela é uma pedra angular colocada por Deus, e aquele que confia jamais será envergonhado. Então, se o fundamento daquilo que eu faço, se o fundamento da minha vida não é Cristo, eu posso ser envergonhado. Mas se o fundamento da minha vida é Cristo, por mais sacrificial que seja, por mais que eu tenha que me desdobrar, que eu tenha que fazer das tripas coração, essa adoração, esse louvor será para a glória de Deus. E isso vai redundar, é claro, em vida, em alegria, em salvação, em felicidade para a minha vida. Afinal de contas, como eu sempre digo, qual é a minha finalidade? Qual é a finalidade principal do homem? A finalidade principal do homem é glorificar a Deus e ter alegria nele para sempre. Como é que eu glorifico a Deus? Em Cristo Jesus, eu ofereço os meus sacrifícios de louvor, os sacrifícios santos e aceitáveis diante de Deus. Quem confia em Cristo jamais será envergonhado. O terceiro ponto que nós olhamos aqui é quando agora Pedro faz um contraste com a figura de Cristo, com a figura da igreja e com a figura do Evangelho. Jesus Cristo e, portanto, a sua igreja e a sua mensagem, eles podem ser pedra de passagem ou pedra de tropeço. Sempre que eu ouço essa expressão, me lembro de uma irmã lá da igreja de Senador Canedo que sempre dizia: quero ser pedra de passagem, não desejo ser pedra de tropeço. E sempre que eu ouço essa expressão, eu me lembro dela dizendo isso. A citação é conhecida, Salmo 118, verso 22. E assim, verso 7 nos diz: portanto, para vocês que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Para quem crê em Jesus, para quem entrega a sua vida a Jesus, para quem oferece sacrifícios aceitáveis, ele fortalece a nossa fé. Pedro aqui nos encoraja a depositar a nossa confiança em Jesus. A chave aqui no versículo 7 é esta palavra, preciosa, que significa também digna de respeito ou digna de honra. O cristão é honrado por Deus por causa de Cristo, que é precioso para o cristão. Eu amo a Cristo e por isso sou amado por Deus. É esse ciclo, é essa roda que gira. Deus me ama e me capacita a amar a Cristo. Eu amo a Cristo, sou amado por Deus. E nesse círculo infinito de amor, nós somos honrados por Deus, que nos salva, que nos glorifica, que nos faz viver uma vida feliz. Pedro mostra que os crentes dão honras à pedra, enquanto que os descrentes a rejeitam. Olhando para isso, nós percebemos que, verso 8, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Estes são os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram designados. Aqui, as Escrituras nos mostram claramente aquela pedra rejeitada pelos construtores, que seria a base de toda a felicidade, de toda a salvação, agora é causa de tropeço. Isaías 8,14 diz que, e será para
muitos pedra de tropeço e rocha de ofensa. Eles tropeçam, por quê? Porque desobedecem a mensagem. Porque desobedecem a Escritura, porque desobedecem a palavra de Deus, porque desobedecem os mandamentos. E é interessante quando Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Quando somos confrontados por Cristo, a pedra viva, nós devemos sondar os nossos corações, os nossos procedimentos, o nosso jeito de ser e perceber se Cristo está sendo para nós pedra de passagem ou pedra de tropeço. O Evangelho proclamado é Evangelho para a salvação. Por isso Paulo diz que não se envergonha dele, porque o Evangelho é poder para salvar todo aquele que nele crê. Mas nós devemos também lembrar que o Evangelho também é fonte de condenação para todo aquele que rejeita a Jesus Cristo, que rejeita a sua palavra, que rejeitam os seus mandamentos. Aqui nós encontramos então a palavra do Senhor nos chamando a sermos pedras vivas em Cristo Jesus. Quais são as conclusões às quais nós chegamos? Que Deus, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho amado, a pedra viva, em quem nós podemos depositar a nossa confiança, a nossa esperança, porque Ele é pedra preciosa, escolhida, amada por Deus. E todo aquele que deposita a sua confiança em Cristo, todo aquele que edifica a sua casa em Cristo, está edificando a sua casa na rocha. Concluímos também que, embora sejamos todos diferentes, embora sejamos uns extrovertidos, uns introvertidos, uns com determinadas habilidades, outros com diversas outras habilidades e inabilidades, todos nós somos assim, todos temos habilidades e inabilidades, mas que tudo isso se encaixa, se imbrica como as pedras de uma grande construção, como as peças de um quebra-cabeça, para que sejamos o quê? Edifício espiritual e oferecemos ao mesmo tempo, sendo templo, sacerdote e sacrifício de louvor a Deus. O Evangelho é, e Cristo é, e a igreja é pedra de passagem, mas também é pedra de tropeço. Pedra de passagem para aqueles que creem, pedra de tropeço para aqueles que desobedecem e rejeitam a mensagem de Cristo. Quais são as aplicações para a nossa vida no dia de hoje, então? Que nós possamos atender o convite de Pedro aqui no capítulo 2, que nós abandonemos todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, toda maledicência, e que nós desejemos ser edificados por Cristo. Que nós possamos atender o convite no versículo 4, nos achegar a Ele, pedra que vive, pedra preciosa, entregar as nossas vidas a Ele, colocar-nos debaixo do senhorio de Cristo, para assim sermos por Deus colocados no nosso devido lugar, nessa casa espiritual que se chama igreja, e ali, com as nossas habilidades e inabilidades, oferecermos sacrifícios espirituais santos, agradáveis a Deus por meio de Cristo. Como é que nós fazemos isso? Através de uma vida de oração, através de uma vida de leitura e meditação na palavra de Deus, através de uma vida de comunhão com os irmãos. Que nós possamos ouvir a palavra de Deus hoje e possamos desejar no nosso coração sermos pedras vivas, vivificadas por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Vamos orar?
Deus Santo e Bendito, nos achegamos diante do Senhor nessa hora e te agradecemos e te louvamos e te adoramos e te bendizemos por Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, a pedra viva que vivifica a cada um de nós. Obrigado, Senhor, por essa pedra enviada e escolhida antes da fundação do mundo para a nossa salvação. Obrigado porque Ele é rocha sólida onde nós podemos construir a nossa vida, onde nós podemos nos sentir seguros, pois Ele é nosso rochedo, nossa fortaleza. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos abrigue, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, nos livre de todo o mal e nos capacite a viver uma vida santa diante do Senhor. Que nós possamos, Deus Santo e Bendito, oferecer sacrifícios de louvor através dos nossos lábios, através das nossas ações, através, Senhor, dos nossos pensamentos. Que nossa vida seja para o louvor, para a honra, para a glória do Senhor. Pedimos que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos livre de todo mal. Livra-nos, Senhor, dessa pandemia e nos permita, ó Deus, que em breve possamos estar novamente reunidos presencialmente. Obrigado, Senhor. Mais uma vez te louvamos e te adoramos em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre você, sua casa, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Edifique sua casa na rocha, edifique sua casa em Cristo Jesus. Foi muito bom estar com você, adorando, bendizendo ao Senhor. Espero que em breve possamos estar juntos novamente. Até lá, que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê paz.